Carta de Tiago, capítulo 2, carta escrita pelo apóstolo irmão de Jesus, Tiago, um dos líderes da igreja primitiva, capítulo 2, verso 14, vamos para a segunda parte deste capítulo, com a graça e com a misericórdia de Deus. A fé sem obras é morta, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, aqui nós vamos entrar num tema muito fácil de entender, só que polemizaram esse texto. Por que polemizaram? Fizeram polêmica, né? Muitos, podemos dizer, ignorantes, né, na leitura e no estudo da Bíblia, quando leem esse texto, e pegam os textos de Paulo, diz que tem contradição. Por quê? Porque Paulo diz que a fé sem obras é que justifica. Agora Tiago vem dizer que a fé sem obras é morta, não é verdadeira. Então, muitos, por causa da ignorância ou preguiça, ou talvez pressa, né, porque tem gente que tem pressa de entender a Bíblia, quer entender a Bíblia em um dia, em um ano, não é dessa forma. Então eles acabam cometendo esse equívoco, esse erro, esse desvio. Por quê? Porque eles querem interpretar de uma maneira rápida, e não é dessa forma. Se nós estudarmos e nos aprofundarmos nesse texto, Tiago não quis contradizer Paulo, não quis despregar o que ele pregou ou o que ele ensinou nas cartas. Pelo contrário, Tiago complementou essa verdade da fé. Glórias a Deus. O que Tiago disse é que a fé verdadeira, ela tem algo a oferecer. Ela tem algo a oferecer. Porque se eu disser que eu tenho fé, até isso Paulo também ensinava. Então não houve contradição. Paulo mesmo dizia que a vida que eu vivo para Cristo. Ou seja, qual era a obra de Paulo? Morrer para Paulo, para viver para Cristo. Então, Paulo também tinha uma fé com obras, ou ele demonstrava a sua fé através das suas obras. Isso anda junto, né? É igual ao amor. O amor e a santidade. Se existir só amor, não existir santidade, alguma coisa está errada, pastor. Mas se existir só santidade e não existir amor, alguma coisa também está errada. Porque os dois são importantes. Assim a fé e as obras, os dois são importantes. Perguntaram uma vez para um pastor já de idade, e eu achei muito interessante, não sei se foi para dar todos, perguntaram para ele, olha, qual que é mais importante, pastor, a oração ou o estudo da palavra? Aí o pastor fez outra pergunta para ele, para os passarinhos, para as aves do céu, qual é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita? Ou seja, o que ele quis dizer? Que os dois são importantes. Os dois andam juntos. O próprio Jesus disse isso para os saduceus em Mateus 22, 29. Vocês erram porque não conhecem a Escritura, nem o poder de Deus. Aleluia! Lá em 1 Pedro, o apóstolo vai ensinar também. Vocês devem crescer na graça e no conhecimento. Ou seja, nós vemos aqui um equilíbrio, uma balança, onde os dois andam juntos. O amor e a santidade andam juntos. O amor e a verdade andam juntos, a misericórdia e a justiça andam juntos, a fé e as obras andam juntas, o poder de Deus, o conhecimento das Escrituras andam juntos, o crescimento na graça, o crescimento no conhecimento andam juntos também. Ou seja, tudo está, praticamente todas as palavras que eu falei, todas elas agora podemos ajuntar e ligá-las em uma só, porque todas elas fazem parte do cristianismo, fazem parte da vida com Cristo, da vida de um discípulo. Não tem como dizer que somente a fé somente a fé é o fundamento do cristão, ou somente
as obras ou somente o amor, não. Todos estão andando de mão dada juntos. Todos, podemos dizer, são famílias, são parentes, são irmãos, né? Do qual o Pai e aquele que concede é Deus. Então nós precisamos de tudo, de todas essas bênçãos, todas essas maravilhas. É isso que Tiago está ensinando aqui. Ele jamais despregou o que Paulo ensinou, que a salvação é pela fé, não é pelas obras. Isso é dom de Deus. Só que Paulo vai dizer, fomos salvos para as boas obras. Deus nos criou para as boas obras. Então, não há nenhuma contradição. Mas voltemos ao texto. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Então isso acontece muito. Muita gente diz que tem fé, né? É como disse o profeta Isaías, mudando as palavras, mas o sentido é o mesmo. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando preceitos, doutrinas que são provenientes do homem. Então o profeta Isaías, já lá 700 anos antes de Cristo nascer, já denunciava isso, que o povo honrava a Deus com os lábios. Jeremias a mesma coisa, o povo dizia que tinha fé, mas não obedecia a Deus. Dizia que cria em Deus, mas não obedecia a Deus. Então era vã, era inútil essa fé. Deus é a famosa palavra de hoje, né? Deus está aqui no meu coração. É isso que muita gente diz, né? Não preciso ir na igreja, não preciso ler a Bíblia, não preciso orar, não preciso de nada. Deus está aqui no meu coração. Só que não existe obra, não existe fruto, né? Vamos ajuntar a palavra obra e fruto porque são semelhantes, né? João Batista disse, a árvore que não produzir fruto será lançada no fogo. João Batista está falando de uma árvore literal. Essa árvore que João Batista se refere é a nossa vida. Se ela não der frutos, será cortada e lançada no fogo. É isso que ele está dizendo, é muito sério isso. Está falando de condenação, de inferno. Qual é o fruto então que João Batista está falando? Ele não fala, mas só que se a gente for em Gálatas, Paulo vai dizer, ele vai complementar o que João Batista ensinou. Aleluia, glórias a Deus. Se nós formos lá em Gálatas, capítulo 5, vai estar escrito lá, o fruto do Espírito é o amor, é a paz, é a justiça, a longanimidade, e por aí vai, longe, santidade, justiça, mansidão, domínio próprio, amor a Deus, amor pelos inimigos. Então vai estar inserido aí, não somente em Gálatas, mas em vários textos da Bíblia, vai estar demonstrando qual é o fruto que o cristão produz, né? Qual é a obra que o cristão ele produz para Deus. Os frutos, as obras, os cristãos ou os crentes que não tiverem frutos ou obras, estão mortos, serão condenados, de acordo com a Escritura. Mateus capítulo 25 é uma palavra muito forte. Jesus vai separar bode das ovelhas. Por quê? Por causa do fruto. As ovelhas ajudaram. Aqueles que tiveram fome deram de comer, tiveram sede, deram de beber. Mas os bodes não tiveram esses frutos. Só pensaram em si mesmos. Foram egoístas, interesseiros. Só pensaram em si próprios. Até tinham fé em Deus de falar, né? De sentir, mas não de praticar. Porque eles disseram, mas Senhor, quando que a gente viu que era o Senhor e não ajudou o Senhor? Quando vocês negaram de fazer a um destes pequeninos. Então, o que os bodes estavam dizendo? Se fosse o Senhor, nós teríamos ajudado. Mas era aquele pobre, era aquele mendigo, era aquela pessoa. Então esse foi o pecado deles. Foi achar que precisava ver Deus visivelmente para fazer alguma coisa, né? Para agir e fazer, e não crer que Ele deixou escrito na palavra de Deus. A fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? É uma pergunta. Então uma pergunta é sempre bom a gente refletir. Essa pergunta não foi feita em vão. Ela veio diretamente para todos os cristãos de todas as eras, de todos os séculos, de todas as gerações. Vocês dizem que são crentes, vocês dizem que são evangelistas, que são pastores, que são homens de Deus, que são mulheres de Deus, que são jovens de Deus. Vocês dizem que Deus é com vocês. Tudo bem. Mas cadê as obras? O que vocês têm feito para o Senhor?
Quais são as suas obras? O que vocês têm feito diante do Senhor? Qual é o seu fruto? Se Jesus, porque a gente sabe que no Evangelho Jesus procurou fruto numa figueira e não achou. Aquela figueira foi amaldiçoada e secou. Isso é muito sério. Precisamos frutificar para a glória de Deus. Ganhar almas, oração, jejum, pregar, mas principalmente os frutos que já estão ali revelados em Gálatas 5, que é o amor, a paz, a justiça. Então, tudo isso faz parte do ministério. Eu tenho fé, mas não tenho obras. Eu tenho fé que Deus é comigo. Eu tenho fé que Deus existe, mas eu não tenho obras. Eu não evangelizo ninguém. Eu não prego, eu não oro, eu não ajudo na igreja, eu não oferto, eu não ajudo a limpar a igreja, nem nos cultos eu vou, né? Prefiro ficar vendo televisão em casa, vendo novela, ou jogando videogame ou na internet, ou ficar na calçada com os amigos. Eu creio em Deus, mas nem na igreja eu não preciso ir. Eu continuo bebendo minhas pingas, fumando meus cigarros, às vezes dando as escapadas mesmo não sendo casado, dando escapadas com outras mulheres e vice-versa. Então, essa é a fé que o mundo tem. Uma fé falsa, porque não existe obra verdadeira, não existe arrependimento, não existe santificação, não existe amor, renúncia, mortificação do pecado, carregar a cruz, não existe nada disso. Então, é uma fé inútil, é uma fé vã, é uma fé, podemos dizer, hipócrita, né? Mentirosa, falsa, fajuta. E ele continua na pergunta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então isso é sério. Vai abranger a salvação também. Por que vai abranger a salvação? Porque a fé é o instrumento de salvação. A fé verdadeira, que eu estou falando. Aleluia. A fé falsa é um instrumento de falsa salvação. Porque quanta gente hoje afirma que é salvo, mas não é. Quanta gente, quem ensinou isso não é o Roberto. O Roberto e o Josué são duros na palavra. Foi Jesus. Jesus, o que ele ensinou em Mateus capítulo 7? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: pastor, eu curei, eu profetizei, eu expulsei demônios, mas eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Está escrito lá. Então, eu vejo que falar que Jesus é Senhor não é obra, também não é fruto. Expulsar demônio, profetizar, fazer milagres, por mais espetacular, maravilhoso que seja, ser usado por Deus, ser um instrumento de Deus, também não é obra, também não é fruto. Porque todos esses fizeram isso, mas vão para a condenação. Ou seja, não foi uma fé de salvação, não foi uma fé verdadeira, foi falsa, fajuta. Não foram usados por Deus, mas usaram a Deus. Usaram a Deus para benefício próprio. Então, Deus me usar ou não, podemos dizer, de acordo com a lógica da Bíblia, não significa absolutamente nada. Aleluia. É o que Cristo ensinou. Para Cristo mais importa fazer a vontade do Pai do que levantar um paralítico. Mas levantar um paralítico não é a vontade de Deus, curar os enfermos? Muitos vão nos dizer: realmente Deus cura, Jesus curou multidões, mas nós vamos encontrar na Bíblia pessoas que também não foram curadas, pessoas que Deus não quis curar. É a verdade, embora muitos não aceitem isso, mas é a verdade. A principal obra de Jesus na cruz, pelo menos essa é a minha visão e interpretação, é a salvação. É claro que cura, prosperidade, libertação, dons espirituais, tudo isso Deus pode dar, pode fazer, muito além do que imaginamos ou pensamos. Só que isso não é o principal, não é o fundamento, não deve ser a motivação nossa de vir à igreja.
Porque se a gente observar e pensar, porque já que estão sendo feitas perguntas aqui por Tiago, então se a gente parar para pensar, para filosofar, qual é o motivo que nós vamos à igreja? Por que nós vamos à igreja? Por que nós estamos aqui hoje? Por quê? Que as pessoas, vamos mais além, por que as pessoas vão à igreja? Por que as pessoas vão à igreja? Porque estão com problemas? Porque estão doentes, problema no casamento? Porque precisam prosperar? Então, se a gente observar por essa ótica, nós vamos ver que são poucos os verdadeiros adoradores. Amém. O Pai procura verdadeiros adoradores. São poucos aqueles que dizem: eu vou na igreja porque eu quero ouvir a palavra, eu quero aprender do Senhor, eu quero orar pela salvação da minha família, mas também eu quero orar pelos missionários, eu quero negar a mim mesmo, eu quero ir na igreja, hoje não quero pedir nada, só quero agradecer a Deus, adorar a Deus pelo Deus que Ele é, por aquilo que o seu Filho Jesus fez por mim na cruz. Então essa deveria ser a motivação de todos os cristãos, de todos nós. Porque, infelizmente, a gente é fácil desfocalizar. É fácil nós tirarmos o alvo e colocarmos no problema, né? E deixarmos o problema no casamento, o problema da doença ou do desemprego se tornar maior do que a nossa sede de Deus, fome de Deus, fazer a vontade do Pai. Então é isso que nós observamos. Nós temos essa facilidade e temos que tomar cuidado, porque a fé, o principal resultado da fé é a salvação. Lá em 1 João, o apóstolo vai dizer: obtém no fim da vossa fé a salvação da vossa alma. Então o fim da fé é a salvação. E o autor e consumador da fé é Jesus Cristo, diz a Bíblia. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11. Paulo diz em Romanos 14 que não é pela fé, é pecado. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Se tiverdes fé, dirá esta montanha: salta de daqui para colar. E se não duvidardes em teu coração, tudo que você disser será feito. Então essa é a fé. É o principal ensinamento do Evangelho. É o principal ensinamento do Novo Testamento. Aleluia, glórias a Deus. Porque se nós pegarmos o Novo e o Velho Testamento, a palavra fé no Velho Testamento só aparece uma vez, que é lá no livro de Abacuque, do profeta Abacuque, onde diz: o justo viverá pela fé. Embora nós vemos Abraão andando pela fé, Enoque, só que a palavra fé só aparece uma vez no Velho Testamento. Agora no Novo, centenas ou até mesmo milhares de vezes aparece a palavra fé. A palavra fé. Tamanha a importância que o Evangelho, que os apóstolos e que Jesus deu a essa pequena palavra, né? 2 letras, fé, mas é uma das palavras mais misteriosas, enigmáticas, profundas, estudadas pelos teólogos, pelos cientistas, porque recentemente, pastor, os cientistas fizeram um estudo sobre cura pela oração. Eles foram estudar, né? Falaram: não é possível. Milhares de pessoas aí de várias religiões, né, vão orar ao seu Deus e são curados. Tem que existir alguma explicação científica, né? Porque eles são meio, alguns, não estou falando todos, alguns que eles creem em Deus, mas alguns são ateus, né? Então eles ficam meio céticos, né, de acreditar. Mas será realmente? E muitos desses que fizeram esse estudo não se converteram a ser evangélicos ou católicos, mas se tornaram pelo menos crentes que existe uma entidade superior, que existe um ser superior. Por quê? Porque eles observaram que muitas pessoas, e não é só numa parte do mundo, é em todo o mundo, quando recorrem à divindade, são curadas, recebem cura, recebem ajuda. Então eles tiveram que concluir: alguma coisa existe aí, que nós não conseguimos enxergar, que nós não conseguimos estudar. Porque o cientista pega esse copo de água e não consegue estudar. Agora eu quero ver ele pegar a fé na mão. Eu quero ver ele pegar Deus na mão e estudar. Não tem como. Deus é Espírito, a fé é um sentimento, é uma certeza, é uma emoção, é uma razão, é algo que é invisível ao olho do homem, mas que
Quem tem, sabe que tem, né? Quem tem, sabe que tem, sente que tem, e é uma certeza mais forte do que qualquer coisa. Tanto que a fé é tão forte que você pode estar na pior situação, mas se você estiver na fé, você vai estar alegre, confiante, não vai entrar na depressão, mas vai estar alegre, não é? E as pessoas do mundo vão enxergar, nossa, mas como que aquele homem, como que aquela mulher consegue? Está numa situação terrível. Mesmo assim está buscando Deus, está orando, está crendo. É a fé. É inexplicável para o mundo, é inexplicável para os incrédulos. Mas a fé verdadeira gera essa obra de confiança, de certeza, aonde nós vamos confiar totalmente no Senhor. A fé. O que fez Davi ter certeza que derrotaria Golias? A fé. O que fez Abraão abandonar sua terra e ir para um lugar de onde nem sabia para onde ele ia? A fé. O que fez Noé construir uma arca de um tamanho, não tenho as medidas na minha cabeça agora, mas de uma dimensão, do comprimento, de uma altura gigantesca no mundo antigo, é que nem muitas tecnologias eles têm como tem hoje, né? Ferramentas mecânicas, robôs, mão de obra, material, matéria-prima, máquinas, eles não tinham naquela época. Como que ele fez? A fé, a fé, a fé e as obras. Aleluia! Porque Noé, vai vir o dilúvio, Noé, faz um barco. Ah, Senhor, tá bom. Aí ele começou a pregar para todo mundo que ia vir o dilúvio. Só que não fez o barco, e aí? A chuva veio, Noé morreu também. Uma fé sem obras. Mas qual foi a obra de Noé? Ele creu no que Deus falou e construiu aquela arca. Assim Abraão também. Ele creu no que Deus falou e tomou uma atitude. Então, a fé e as obras, elas andam juntas. Andam juntas. As obras, podemos dizer e concluir que é a consequência da fé. Quem tem fé, automaticamente vai gerar alguma coisa, uma obra. Bartimeu tinha fé. Qual foi a obra de Bartimeu? Clamar. Mesmo a multidão sendo contra, ele continuou clamando. Essa foi a obra dele, a atitude dele. A mulher do fluxo de sangue creu e teve a obra, que foi rasgar aquela multidão e tocar nas vestes de Jesus. Porque se a gente estudar mulher com fluxo de sangue, já por ser mulher já era discriminada, né? É difícil. Agora com o fluxo de sangue era pior ainda, né? Fraca, doente, gastando todo o seu dinheiro já. Mesmo assim ela rompeu limites, barreiras através da fé. Então a fé é algo incrível, a fé é algo que gera obras. Então essa pessoa que você conhece, que nós conhecemos, que estão aí nas nossas casas, nas nossas igrejas, nas nossas escolas, nos nossos trabalhos, que diz que tem muita fé, toma cuidado. Porque você olha a vida deles e não tem obra nenhuma. Não tem. Lê a Bíblia? Não lê. Vai na igreja? Não vou. Ora? Não ora. Ah, mas Deus está aqui dentro. Então não tem obras. É uma fé morta. É isso que Tiago está dizendo aqui. Não tem obras nenhuma, não ajuda ninguém, não faz nada por ninguém. Então é uma fé morta. Essa fé não pode salvá-lo. Então isso é muito importante. Nós temos que nos examinar. Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 13, nós já estudamos que examine-se o homem a si mesmo se realmente está na fé. Se está na fé. E se anda conforme Cristo Jesus, se é que já não estáis reprovados. Então Paulo vai mandar a igreja de Corinto examinar-se se realmente eles estavam na fé, andando pela fé e não por vista. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer. Verso 15, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, do alimento do dia a dia, cotidiano é isso, do dia a dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Então isso aqui é tão simples de entender. O que o Tiago está dizendo aqui, em nenhum momento ele coloca a dizer, Paulo,
quis denegrir Paulo, né, como muitos mal intencionados tentam denegrir não somente Paulo ou Tiago, mas toda a Bíblia, né? Tem gente que parece que lê a Bíblia só para denegri-la. Inclusive tem um site na internet que chama Erros da Bíblia. E se você entrar lá, eu já entrei lá, vai tratar de Gênesis até Apocalipse, vai citar um monte de erro na Bíblia, um monte de contradição, acusação contra Deus, contra Jesus, contra Paulo, e vai longe o negócio. Porque estamos vivendo nos últimos tempos, e a fé é um dom de Deus, não é todos que a têm. Não é todos que a têm. Então, eles querem criticar, querem difamar a palavra de Deus, mas não vão conseguir. Aquele que tem a fé dentro dele, que recebeu de Deus, não tem quem tira. Aleluia. Não tem quem tira. É impossível tirar. Somente Deus pode tirar, mas o resto, o próprio Jó, aquela fé que ele tinha, ninguém conseguiu tirar. Satanás não pôde tocá-lo, e Deus não permitiu. Deus permitiu tocar em tudo, menos na fé, menos na convicção. Isso Deus não permite tocar de ninguém. Dos seus servos, é claro. Nós vemos até Pedro, e Jesus vai orar por Pedro e Satanás pede para peneirar ele, né? Como se peneira o tipo, para tocar na fé dele, para abalá-lo. Mas Jesus, o que ele faz? Ele roga ao Pai para que Pedro seja fortalecido na fé. Nós vemos isso no Evangelho também. Então a fé é muito importante. É tão importante que ela é alvo de Satanás. Algo, podemos dizer, o principal alvo. Glória, aleluia. Porque Satanás pode bem te dizer, pode bem me dizer para todos: posso te dar tudo o que você quiser, só você não tendo fé em Deus já está bom. Você pode viver 70 anos aqui na terra, até 80, na maravilha, na bênção, na felicidade familiar, com prosperidade, com riquezas. Para mim tá bom, Satanás vai dizer. Só você não tendo fé em Deus já basta para mim, porque aí você já vai estar do meu lado. Né? É isso que acontece. Então as pessoas se iludem com prosperidade, com tantas coisas, e acabam perdendo o principal, que é a fé. A fé que é você crer, obedecer a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus. Isso é a fé. É o resultado da fé. É chamar Jesus de Senhor, Senhor, pela fé, e pelas obras obedecer o que o Pai mandou, né? Por que me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que o meu Pai mandou? Então, a fé verdadeira é essa, que obedece. Então, Tiago vai dar um exemplo aqui muito simples. Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, né? De roupas, agasalhos, necessitados de alimento, de comida, e qualquer dentre vós disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Isso acontece até hoje, infelizmente. Pessoas estão necessitadas, estão com fome, chega para o irmão, não fala assim: Deus proverá. Não é assim que eles falam? Mas ajudar, estender a mão. Raramente são as pessoas que têm essa atitude de estender a mão. Então isso já acontecia naquela época, né? As pessoas chegavam na igreja assim, com falta de roupa, de comida. Aí os pregadores lá, os bonitão, né? Ou os irmãos também, diziam: vão em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Deus fez água sair da rocha, né? Deus fez pão cair do céu. Então Deus proverá para vocês. Deus cuida das aves do céu. Deus vai cuidar de vocês também. Isso é uma verdade, que nós não somos todos para desacreditar disso, né? E graças a Deus por isso, né? Porque se muitas das vezes dependêssemos das ajudas humanas, estaríamos mortos, né? Mas Deus sempre proveu, talvez usando gentes, talvez usando através de milagres, né? Deus sempre tem provido. Só que Tiago aqui não está falando com pessoa do mundo, está falando com um cristão. Vocês que são cristãos sabem que tem alguém passando fome ou precisando de roupa, ajudem. Que adianta vocês falar que Deus vai prover? Que proveito há nisso você falar? É a mesma coisa, você diz que Jesus é Senhor, Senhor, mas não pratica a palavra do Pai. Você diz que Deus é o Deus da providência, mas não ajuda, não providencia os bens, né, que aquela pessoa está necessitada. Foi isso que Jesus fez?
Foi isso que Jesus ensinou? Foi dessa forma que os apóstolos se portaram? Não foi. E por que a igreja hoje, moderna, se porta dessa forma? Vou falar de um exemplo aqui, não sei se o pastor já ouviu falar, de Mahatma Gandhi. Ouviu falar já? Ele era um indiano, conhecido, até ganhou o prêmio Nobel da Paz. Ele poderia ter sido cristão, não foi, infelizmente, porque ele chegou numa igreja, não vou lembrar o país certo, chegou num país da Europa, estava no inverno, chegou no culto e todo, viu o culto, não tinha nenhum lugar para dormir, estava ali, e estava com fome, precisava de comida, e ninguém estendeu a mão para ele. Ele pediu ajuda ao pastor ali, eles falam reverendo, né? Ao reverendo, ao crérige, e ninguém estendeu a mão para ele. Ninguém estendeu a mão para ele. Aí ele saiu daquela igreja, passou a noite ali em qualquer lugar. Ele disse: olha, eu creio no Jesus que vocês pregam. Eu creio nele, mas não em vocês, porque vocês não vivem o que ele pregou. E ele não foi. Foi assim um admirador de Jesus, né? Dos ensinos do Evangelho, porque isso aí acho que quase todos são, né? Mas não quis seguir, porque viu que eles pregavam algo que eles não viviam, né? Ensinavam algo que eles não tinham a vivência. Então esse homem não quis se converter. Quantos são dessa forma? Então, Tiago está ensinando aqui: a fé sem obras é morta. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Verso 17. Então, se você diz que tem fé, mas não tem obras, ela está morta. Se você não ajuda, sua fé é morta. Verso 18. Mas alguém dirá. Então, sempre as pessoas vão querer replicar ainda, né? Assim fizeram com Tiago, né? Ele falou até o verso 17 aqui, mas teve gente que não aceitou ainda, né? Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então muitos irmãos daquela época, né, quiseram retrucar com o Tiago, o líder da igreja, né? Ah, Tiago, você está falando besteira, não é tudo isso que você está ensinando e falando, não. Aí ele vai dizer: então tá bom, mostra-me a tua fé com as suas obras ou sem obras, que eu vou te mostrar minha fé, ou que eu vou te mostrar minhas obras, e minhas obras, aquilo que eu tenho feito pelo reino de Deus, vai te mostrar minha fé. Não vou nem precisar falar para você que eu tenho fé, grande ou pequena. É só eu falar aquilo que eu tenho feito pelo reino de Deus, que eu tenho me dedicado, que você vai ver o tamanho da minha fé. Então, não dá nem para comparar. Tiago, segundo os teólogos, ele era conhecido como joelhos de camelo. O camelo tem os calombos, né? Sabe por quê? Porque os joelhos dele eram calejados de tanto este homem orar. Isso é que dizem os estudiosos. Está na Bíblia, mas os estudiosos dizem isso. E segundo a tradição cristã, ele foi morto, não sei se foi apedrejado ou crucificado, por pregar o Evangelho. Foi um homem que se doou, literalmente, entregou de corpo, alma e espírito a causa de Cristo, a causa missionária, negou-se a si mesmo, tomou sua cruz e seguiu Jesus, né? Não ficou rico pregando o Evangelho, como acontece hoje. Pelo contrário, morreu pobre, dando tudo que tinha aos outros, como fez Jesus e como fez todos os seguidores. Então, Tiago só disse isso para acabar com eles. Vocês dizem que tem fé, beleza, mas se eu não tenho obra, eu vou só mostrar para vocês as minhas obras. Aí vocês vão ver a minha fé, o tamanho da minha fé, se ela é pequena ou não. A fé de Noé é pequena? Construiu uma arca, né? É pequena ou grande? Construiu uma arca num lugar que não tinha mar perto, nem rio. E aí, a fé dele é pequena ou grande? Será que nós teríamos essa fé? Através dessa obra? Vamos nem falar da fé, mas da obra. Abraão saiu da sua terra, foi para um lugar onde não conhecia, até seu filho Isaac não negou a Deus. Seu filho amado, seu único filho. Essa é a obra de Abraão. Será que a fé dele é pequena ou grande?
Davi enfrentou Golias, enfrentou leões, fez coisas que até hoje ninguém vai fazer igual. A fé dele é pequena ou grande? Pelas obras que nós vemos nele. Jesus, Paulo, tudo que Paulo fez, sofreu, passou. As suas obras mostram que a fé dele era grande ou pequena? Que ele se entregou mesmo de verdade? Ou que ele era um que falava, eu creio em Deus, mas estou sentado aqui, acabou. Não fez absolutamente nada a vida inteira. Então nós vemos pela obra de Paulo, pela obra de Noé, pela obra de Enoque, pela obra de Abraão, pela obra de Abel, pela obra de Isaac, pela obra de Jacó, pela obra de José no Egito, pela obra de Moisés, pela obra de Josué, pela obra de Gideão, Sansão, pela obra de Davi, do profeta Samuel, do profeta Isaías, Jeremias, Daniel, e poderíamos ir longe. Nós vemos que a fé deles era grande. Aleluia. Pelas obras. Você tem fé? Tudo bem, todo mundo diz que tem fé, né? Nessa época já era assim já também. Todo mundo dizia que tinha fé. Fé eu tenho. Vai conversar com os outros na rua? Todo mundo tem fé. Mas abandonar o pecado ninguém quer, né? Renunciar a si mesmo, perdoar quem ofendeu? Eu não, hein? Eu tenho fé em Deus, mas eu não perdoo não. Cadê a obra? O que Jesus mandou fazer? Assim como eu perdoei a vós, perdoai-vos uns aos outros. Então se eu creio no que ele falou, a obra é essa, eu vou perdoar. E poderemos ir longe. Não adulterarás, não matarás. Só vai assassina no coração, ou adultera. Aí eu creio em Deus, mas eu adultero. Mas que Deus é esse que a pessoa crê? Que Jesus é esse? É um falso. Jesus não é o verdadeiro. Porque se a fé é verdadeira e as obras vão ser a consequência disso, a consequência é a obediência a Deus, a palavra de Deus, ao que Deus nos ordenou que fosse obedecido. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus, Deus falou que vai chover. Então eu vou andar de guarda-chuva já, porque vai chover. Então, Deus falou que vai chover, eu criei. A minha obra foi o quê? Pegar o guarda-chuva. O pastor disse que cria também, só que não pegou o guarda-chuva. Quer dizer, quem teve a fé verdadeira? Eu? Nós dois somos fazendeiros. Está numa seca, nós vamos orar na igreja juntos, somos irmãos, congregamos na mesma igreja. Nós vamos orar lá, Senhor, manda chuva na nossa terra. Aí o pastor vai lá, faz a plantação, ara a terra. O Roberto não está naquela fé não, né? Está só orando, não fez nada ali na terra. Aí vem a chuva. E aí, vai dar tempo de eu plantar? Não vai. Agora o pastor orou e agiu, e plantou, preparou a terra e creu que Deus ia mandar chuva. Então é mais ou menos isso que o Tiago está dizendo aqui. A fé deve ser acompanhada pelas obras, deve ser acompanhada pelas atitudes, pela ação. Oração, podemos dividir em duas palavras: orar, ação. Ação, agir. Orar, falar, dialogar com Deus. Então oração significa orar e agir. Orar e agir. Crer que Jesus vai curar, mas tomar atitude de clamar e passar por cima da multidão se não precisa, né? Como fez Bartimeu. Então, na Bíblia, os exemplos são inúmeros, né? Centenas de exemplos disso. Que a fé está acompanhada pelas obras, que as obras são a consequência da fé, que as duas é como se fosse marido e mulher, né? Andam de mão dadas, estão casadas e ninguém pode divorciar. Não tem como divorciar a fé das obras. Não tem como divorciar os dois. Estão juntos. Se você diz que tem obras, mas não tem a fé, é capo de imundícia, segundo Isaías. Agora, se você diz que tem fé, mas não tem obras, é mentira. Por quê? Porque não tem como divorciar os dois. Os dois andam juntos. A fé sem obras é morta. E as obras sem a fé são cacos de imundícia, segundo o profeta Isaías. Então está vendo como a Bíblia ela não se contradiz na mente de quem estuda, de quem realmente examina, de quem realmente está sendo guiado, iluminado pelo Santo Espírito? Não se contradiz, né? Mas o leitor que vai ler a primeira vez, talvez já com aquele sentimento de acusação, de revolta, de ateísmo, já vai querer
achar falha, né? Achar falha em Deus. Verso 19, isso aqui é mais forte ainda. Aleluia. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Você crê que Deus é um só? Que maravilha, hein? Fazes bem, Tiago está dizendo. Mas não significa nada. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Significa nada. Até os demônios creem e temem. Até os demônios creem em Deus também. Até eles creem. E vão além, né, de muita gente. Eles temem. Tem medo. Temor. Temor no sentido não de obediência, mas de medo realmente. Eles não vão botar a cara. Eles não vão desafiar Deus. Não vão entrar em confronto com Deus. Por isso que eles entram em confronto com nós, seres humanos. Porque com Deus eles não podem. Então eles vão tentar atacar a raça humana, que é a raça fraca, né? Se não estiver debaixo da proteção de Deus e dos anjos, é um algo fácil para eles. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Então, devemos crer, temer e temer. Os três. E obedecer também. Devemos ir além. O que é crer? É ter fé, acreditar. O que é temer? É ter reverência, ter temor de Deus. Deus é santo, Deus é terrível. É o temor, a palavra diz lá em Isaías que Deus se agrada daqueles que temem diante da palavra dele. Daqueles que quando a palavra é pregada, quando o Senhor está exortando a gente, disciplinando, corrigindo, puxando a orelha, os nossos joelhos temem de medo de Deus, sabendo que Deus é santo, que Deus é justo e que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é temor. E temor? Temor é a obediência, é obedecer os preceitos da palavra de Deus. E obediência é obedecer. Então temos que ter o amor por Deus, principalmente o temor, crer, obedecer, confiar, ter fé, né? Agora, crer que Deus é um só, isso aí, você está fazendo bem. Mas até os demônios também fazem isso. Verso 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, por todos esses argumentos já que Tiago usa, muita gente ainda estava em dúvida, estava querendo desafiá-lo, né? Debater com ele. Então ele vai dizer: quer ficar, pois, certo, ó homem louco, homem insensato, homem tolo, de que a fé sem as obras é inoperante? O que é inoperante? Sem nenhuma operação, inútil, ineficaz, morta, vazia, não serve absolutamente para nada. Então ele vai dizer: não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque? Vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Então o verso 22 aqui é a chave. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, um casamento aqui. Um casamento da fé com as obras. Das obras com a fé. Agora a pergunta é: num casamento, o que é mais importante, o marido ou a mulher? Não existe, é um só. Não é? Assim a fé, qual é mais importante, a fé ou as obras? Nenhum dos dois. Os dois são um só. Podemos chegar a esse pensamento, né? A filosofar, a raciocinar. Podemos chegar a essa conclusão, que a fé e as obras são a mesma coisa. Isso que eu digo é a fé verdadeira, né? A obra verdadeira. É a mesma coisa, porque
estão casados, são uma só carne, são uma só manifestação. E qual é essa manifestação? É a obediência a Deus, é o amor a Deus, é fazer o que Deus quer, a vontade de Deus. Então a fé verdadeira faz a vontade de Deus, as obras verdadeiras fazem a vontade de Deus. Então as duas são praticamente a mesma coisa. Então, a partir disso não existe nenhuma contradição entre Tiago e entre Paulo. Pelo contrário, os dois aqui estão praticando um casamento, né? Casamento da fé com as obras. São a mesma coisa. A fé opera juntamente com as obras operam juntamente com a fé. O fim da fé é a salvação, a consumação da fé é as obras. Então, está tudo ligado, tudo na mesma engrenagem, no mesmo funcionamento, né? São uma só peça, né? Uma só carne, como o exemplo do casamento aí que eu dei. As obras e a fé estão andando de mão dadas. Por que eu falo isso? Porque obras sozinhas, para Deus, é campo de imundícia. É isso que ensina toda a Bíblia, é isso que Paulo ensinou. Obras sozinhas é campo de imundícia. Você fazer obras para comprar salvação ou para querer dizer que você é bom, é campo de imundícia, diz a Bíblia. Só que a fé, sem a obediência, sem as obras, os frutos de justiça, também é hipocrisia, é mentira. Então, a fé verdadeira é acompanhada de obras verdadeiras. E as obras verdadeiras são manifestas e são feitas por aqueles que têm a fé verdadeira. Então, os dois estão praticamente andando junto. E se cumpriu a Escritura, qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então aqui está a manifestação da fé. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, foi colocado como justiça na sua conta, né? Foi chamado amigo de Deus. Mas por que Abraão creu em Deus? Porque ele obedeceu. Deus mandou, e o que ele fez? Ele obedeceu. Então isso é crer. Crer não é somente confessar. Então por isso que eu fico muito temeroso com essa doutrina que tem sido ensinada nas igrejas hoje. Que basta você vir à frente, aceitar Jesus, e tá bom, é só isso. É como se o Evangelho fosse isso, e depois disso você só vai ser ensinado a como prosperar, como ser abençoado na família. E parece que o Evangelho, eles cataram o Evangelho e reduziram a isso só. Você vem na frente, aceita Jesus, tá bom. Parece que não existe mais andar com Cristo, se arrepender, frutificar. Se a mensagem do Evangelho é ampla, é para a vida inteira, todos os dias devemos estudá-lo, se lembrar, pregar, viver essa mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Parece que os teólogos modernos, pastores da igreja moderna, reduziram o Evangelho somente nisso, né? Numa simples oração. Na época de Lutero, eles reduziram o Evangelho também a um pagamento de inquisição. Pagavam-se inquisições aos padres, aos cardeais, para que as almas fossem salvas do purgatório. Hoje é a mesma coisa, só mudou as práticas, né? Mas se paga uma oração, ou se repete uma oração, que se faz um altar, e já declara as pessoas salvas, como os papas faziam naquela época, né? Sendo que a salvação não é declaração pastoral. Eu não posso declarar ninguém salvo. Aleluia. Deus nunca me deu essa autoridade. Pelo contrário, a Bíblia diz que quem não nascer de novo não herdará o reino dos céus. E isso quem ensinou foi Jesus, não foi os apóstolos. Eles só complementaram, mas quem ensinou foi Jesus. Então, se eu aceitar Jesus e não nascer de novo, não adiantou nada. Se eu aceitar Jesus, mas não abandonar o pecado, não se arrepender, falar aquilo da boca para fora, pode até ter lágrimas nos olhos, mas se não for feito de coração, se não crer, e lembrando que crer é obedecer, não há salvação. Aceitar, porque a maioria hoje pode notar que aceita Jesus, não tem mudança nenhuma. É uma fé inoperante, é uma fé morta, sem obras. E eu volto à pergunta que Tiago fez: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não vai. Então essa é a maior
Se a gente for analisar, é uma das maiores heresias pregadas hoje. Que só basta aceitar Jesus, o nome está escrito no livro da Bíblia e acabou. É isso. O Evangelho é isso. E se você lê na Bíblia, quem pregou dessa forma? Ninguém. Mas por que eles fazem isso hoje? Para facilitar, né? Para alargar as portas do reino, né? Para encher, avolumar as igrejas, avolumar as contribuições. Infelizmente é a realidade. Não estão preocupados com a salvação eterna. Estão preocupados somente com a aparência, com quantidade, com números, com cachês, com dinheiro e mais dinheiro, mas não estão preocupados com a verdade. Abraão creu em Deus e obedeceu a Deus. Isso foi colocado com justiça e foi chamado amigo de Deus. Verso 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, ou a prostituta Raabe, que acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É forte isso, hein? Então ele vai dar mais um exemplo de Raabe, né? Que a fé, tanto a fé como as obras são importantes. As duas estão casadas, são uma só. Então ele vai dar um exemplo de Raabe. Raabe, Deus falou para Josué que ele ia conquistar a terra prometida, tinha uma grande cidade de Jericó murada, e enviou espias ali para ver como que eles iriam vencer aquela cidade, porque acho que foi a mais difícil que eles enfrentaram. Tanto que precisou de uma intervenção divina ali, né? Não foi somente pela espada ou pela força, né? Mas houve ali uma manifestação do poder de Deus para quebrar aquelas muralhas. Então ele envia os espias vão lá, descobrem que tem espias lá, só que essa prostituta Raabe, ela esconde estes homens na sua casa. Qual que era o pensamento dela? Eu ouvi falar do Deus de Israel, que Deus está junto com eles, e que aonde eles estão indo, eles estão vencendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou esconder esses homens aqui, porque eu sei que essa cidade Deus já deu na mão deles, e vou pedir para eles salvar pelo menos a minha vida. E foi isso que ela fez. Ela teve fé e teve obras, atitude. Agora, eu sei, eu creio que Deus vai cumprir o que prometeu para eles, mas não tomou nenhuma atitude. A muralha quebrou, eles viram com a espada. Você acha que ela ia ser perdoada? Ela ia ser cortada com a espada. Ela tinha fé que Deus ia, só que não teve a obra, não tomou uma atitude. Ela ia perecer. Mas a salvação dela foi essa, foi a obra, a atitude. Ela, crendo na palavra de Deus, ela pegou os espias, escondeu, mentiu para os soldados ali de Jericó. Cadê eles? Você viu eles? Por onde eles foram? Foram por ali. Eles foram pela esquerda. Aí eles foram, quando eles estavam longe, pegou os soldados escondidos. Agora vocês vão pela direita agora, né? Vão embora. E não se esqueçam de mim quando vocês vencerem essa cidade. As muralhas eram grandes, era impossível eles vencerem. Mas ela cria que de alguma forma eles iriam conseguir vencer aquela cidade. Então ela creu e teve a fé e teve as obras. Uma meretriz, vamos nos lembrar, uma prostituta, né? Prostituta. Então, quando a gente vê uma prostituta, quando a gente vê um drogado ou um bêbado, não devemos menosprezá-los. Não devemos porque não somos melhores do que eles. Porque se estamos aqui, é porque a misericórdia abriu nossos olhos, né? Senão, talvez poderíamos estar até mortos, né? Ou ser centenas de vezes piores do que qualquer um deles, né? É muito fácil a gente criticar os muçulmanos, aqueles que se mataram, pegaram o avião e se mataram na torre. Mas vamos se colocar no lugar deles. Se nós nascêssemos lá não tem evangelho, não tem pregação, a gente seria criado naquela cultura, 99,9% de chance, a não ser por uma intervenção divina, nós iríamos pensar e agir igual eles, e achar certo o que eles estão fazendo. Então, temos que tomar cuidado
quanto a esse julgamento. Essa mulher, inclusive, entrou, podemos dizer, no hall da fama da Bíblia, né? Uma mulher de fé, uma mulher piedosa, temente a Deus, por essa simples atitude que ela teve, de crer. Deus, eu acho muito interessante que Deus honra aqueles que têm fé. Deus honra aqueles que creem realmente nele, que buscam a ele. A Bíblia diz em Provérbios: eu honro os que me honram, né? Os que me buscam de madrugada me encontrarão. Buscar-me-eis e me encontrareis, no profeta Jeremias, né? Quando me buscares de todo o vosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que busca a Deus creia que Ele existe, que recompensa, que galardoa, que premia aqueles que o buscam. Então, nós podemos entender que a fé e as obras que acompanham a verdadeira fé é o que chama a atenção de Deus. É o que Deus se agrada, podemos dizer assim. Nós vemos até o centurião, Jesus se admirou da fé do centurião. Ficou feliz, alegre, né? Jesus ficava triste com a incredulidade do povo. Não, a geração incrédula e perversa, até quando eu vou suportar vocês? Né? Quando eles não conseguiram expulsar os demônios ali, os apóstolos. Né? Ele disse isso, mas para o centurião ele se alegrou. Então, quando nós temos a atitude da fé, a atitude verdadeira da fé, conforme tudo que foi ensinado hoje, podemos ter certeza que isso agrada a Deus. Aleluia. Que isso agrada a Deus. Que isso transforma as piores pessoas em pessoas diante de Deus com honra. Porque Deus acredita a justiça dele na sua conta. Acredita. Acreditar, nós já estudamos aqui. Paulo ensina isso aqui em Romanos. A justificação, Deus coloca a justiça dele, a bondade dele, a misericórdia, a salvação, o perdão dele, o amor dele na sua conta, através de Cristo Jesus. Sua conta estava vermelha, estava em dívida. Jamais você poderia pagar essa dívida. Mas através de Cristo, essa dívida é paga, através da morte na cruz, e além de ser paga, é colocado na sua conta ainda um saldo positivo. Né? Saldo de fé, um saldo de amor, de alegria, da justiça de Deus, da justiça de Cristo. Então foi isso que aconteceu com Raabe. Mesmo no Antigo Testamento, na época do olho por olho, dente por dente, né? A espada comeu quente em Jericó, morreu todo mundo, a ordem era para matar todos, até animais. Tanto que nós vamos ver que Acã não fez o que era para fazer, depois sofreu a punição. Mas essa mulher foi salva, né? Como podemos dizer, por um fio de cabelo, ela foi salva. Na última hora, no último momento, né? No último suspiro ali, ela conseguiu, a mente dela foi iluminada pelo poder do Espírito Santo. Ela teve essa ideia, né? Teve essa fé, essa atitude de esconder os espias ali, de proteger os espias, e depois pediu para eles poupar a vida delas, para pendurar um paninho, né? Um paninho, não foi? Na porta, ou na janela, não lembro. Um paninho, não sei se era de escarlate ou vermelho. E quando foi mandado se espalhar por todo o exército, quando eles vissem uma casa com esse paninho, não era para eles entrarem, não era para queimar, não era para fazer nada. Porque ali aquela mulher era para ser salva, preservada. É claro que depois dessa conversão dela, ela nunca mais foi prostituta, né? Ela se casou, inclusive, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui para não falar bobagem, ela entrou até na genealogia de Cristo. Vamos ver se é isso mesmo. Às vezes a memória ajuda, às vezes não ajuda, né? Mateus capítulo de número 1. Está aqui, meu irmão. Raabe. Mateus capítulo 1, verso de número 4. Arão gerou a Aminadab. Aminadab é a Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute, que também era uma moabita, né? Não era uma israelita, gerou a Obed. E a Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, Salomão. Aí vai até chegar até Jesus. Então, não é pouca coisa não, né? Aonde ela entrou aí, ela entrou na linhagem real, a linhagem dos reis, Davi, Salomão,
Abraão, Isaac, Jacó, Arão, que era o irmão de Moisés. Vai vendo se era fraca a linhagem dela. Não somente Raabe, Ruth também. Se a gente for ver a história de Ruth, era o irmão moabita, nem israelita ela era. Mas ela entrou na linhagem real. Por quê? Porque ela creu também. Ela creu, ela falou, não, onde você for, eu vou. O Deus que você servir, eu vou servir também. E ela creu no Deus de Israel também. Então, acho que se não me falha a memória, as duas únicas mulheres que aparecem na genealogia. Aleluia! Chega até a ser algo que não é normal, é anormal, né? Porque mulher aparecer em genealogia, você não vai achar quase. Elas apareceram. A fé faz isso, faz impossível, faz o sobrenatural. E aonde essa mulher chegou, nós vamos chegar nunca. Na linha, nós somos filhos de Deus. Mas viagem sanguínea do Messias, nós não temos, né? Mas ela teve. Foi dela que veio Boaz. Boaz casou-se com Ruth, veio Obed. E de Obed veio Davi. Deu Jessé, de Obed veio Jessé. E de Jessé veio o rei Davi. E para Davi Deus prometeu: Davi vai nascer um dos seus herdeiros, né, dos seus descendentes, que o seu reino será eterno. Então veio Jesus depois de centenas de anos. Então, só para a gente ter uma noção de onde essa mulher entrou, né? Qual é a história dela. Ela se arrependeu, então Deus não leva em conta. Você pode ser o pior homem, a pior mulher do mundo, mas se houver arrependimento verdadeiro, se houver fé casada com as obras, se tornando uma só carne, então o impossível, o sobrenatural, a honra acontecerá. Jesus vai dizer também: se alguém quiser me servir, me siga, lá em João. E se alguém me seguir, meu Pai o honrará. Quer dizer, se alguém me seguir, aquele que diz que tem fé realmente em mim, mas me segue, toma sua cruz, me segue, esse o Pai honrará. Então o Pai honrou Raabe, o Pai honrou Davi, o Pai honrou Noé, o Pai honrou o apóstolo Paulo, o Pai honrou o Tiago, e o Pai vai continuar honrando, o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso, vai continuar honrando todos aqueles que têm essa fé verdadeira, qual Tiago aqui está ensinando. Aleluia. Vamos terminar o verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então eu usei um exemplo no casamento, que ele está na Bíblia, mas que bateu certinho, né? Agora o Tiago vai usar o exemplo do corpo teu. Seu corpo, se ele estiver sem espírito, está morto, está no velório, vai para o cemitério. Assim também a fé, se ela não tiver obras, é uma fé morta, né? É uma fé no velório já, para ser enterrada e esquecida, lançada no mar do esquecimento. Então, o corpo e o espírito praticamente é um só. Se tentar tirar o espírito do corpo, o corpo morre. Morre. Assim também a fé é a obra. Se nós tentarmos separar as duas, vai dar errado. Só a obra vai dar injustiça, tapo de imundícia, né? Isaías 64:4, todas as nossas obras, boas obras, todas as nossas justiças são para ti, Deus, como tapo de imundícia. Aleluia. Só a obra. Agora junta a obra com a fé, ou a fé manifestada pela obra, então isso é agradável a Deus. Mas eu só tenho fé agora, não tenho obra, só fé. Para Deus é considerado como morte também, como coisa morta. Então fé sozinha é morte, obra sozinha é morte. Então as duas têm que estar alinhadas. É igual a palavra oração, né? Orar, fé, ação, obras, agir. Então oração, fé e obras fazem parte da nossa vida cristã. Amém? Amém. Se colocar em pé e orar, pedir para Deus que nós possamos ter a fé, ter as obras e caminhar com o Senhor, mesmo que o mundo não queira caminhar, mesmo que a sociedade não queira, as obras é essa, né?